Flamengo supera o Sport e agora é o novo líder do Campeonato Brasileiro. Eu vou falar sobre isso e muito mais nesse vídeo, mas antes quero pedir o seu like e também para que você siga o canal Dom Ian Saudações Rubro-Negras, para que possamos chegar a mais irmãos rubro-negros espalhados pelo Brasil e pelo mundo. É isso mesmo, o Flamengo retomou a liderança do Campeonato Brasileiro, mas hoje tem jogo do Palmeiras. Hoje o Palmeiras pode voltar à liderança caso venha ganhar do Juventude. É um resultado improvável? Com certeza. Mas assim como era improvável também uma derrota para o Fortaleza, e o Flamengo a protagonizou. Por que não, mesmo com o Palmeiras embalado, não esperar por uma derrota? É esse o nosso papel nesse momento. O Flamengo vai assistir de camarote essa partida que vai acontecer hoje, domingo, às 18 horas ou 18h30, não sei exatamente, porque não tem obrigação também de ficar acompanhando o Palmeiras. Bom, ontem o Flamengo ganhou sem muito esforço. Falei na resenha pós-jogo lá na outra rede social que o Flamengo precisa parar de complicar jogos fáceis. Eu via nos comentários, o Flamengo complica jogos fáceis. E após o primeiro tempo, parecia que seria mais uma daquelas noites em que a gente ia ter que penar até fazer um gol. Primeiro tempo sonolento, a torcida apoiando, atendendo ao pedido do Felipe Luiz para que realmente a torcida abraçasse a equipe até o dia 29, dia da final da Libertadores da América. O Flamengo tem o objetivo de recuperar jogadores que estão em baixa, De La Cruz, Alan, Juninho, o próprio Bruno Henrique, que ontem fez 2 gols, muito importante para ele, inclusive. Enfim, a torcida abraçou o time e no segundo tempo o resultado veio. 2 gols do Bruno Henrique e um golaço do De Arrascaeta. Que golaço, raro de se ver hoje em dia. Quando tem cobrança de falta, a gente já sabe, não vai dar em nada. Ontem não, foi diferente. A Arrascaeta meteu um golaço no ângulo do goleiro do Sport. O Flamengo ontem entrou com alguns desfalques, na verdade, jogadores poupados, né? Também, Léo Ortiz está com um pouco de dor no tornozelo direito, o Alexandro fez controle de carga, o Jorginho, lesão na coxa direita, e aí o Danilo, Ayrton Lucas e o De La Cruz entraram no time. O De La Cruz também muito elogiado. É importante conseguir fazer com que esse jogador, que foi tão importante para o River no passado e que ainda hoje é pretendido pelo maior clube argentino no momento, né? No momento, em termos financeiros, se recupere no Flamengo. O mesmo Samuel Lino também, torci muito para que saísse um gol dele. Esse cara precisa recuperar a confiança. Infelizmente não saiu. É aquele tipo de jogo em que a gente quer que todo mundo faça gol. Todo mundo que está em baixa. Para poder realmente ficar com a autoestima lá em cima. Saul foi titular, enfim. O Mauro César Pereira, né, que todos nós conhecemos, falou a respeito do Bruno Henrique, da importância do Bruno Henrique ter feito 2 gols ontem. O Mauro César falou o seguinte: Bruno Henrique hoje fez 2 gols, tinha perdido um gol feito no primeiro tempo, de fato, cara a cara com o goleiro e meteu por cima. Mas depois foi decisivo. É muito importante ele estar bem. É um jogador que pode ser útil. A insistência do Felipe Luiz estava expondo o jogador. A fase era muito ruim. O jogador vai se desgastando e ele é histórico para o Flamengo. Negócio sério isso aí. Foi o que comentou o Mauro César Pereira, que ainda segue lá pela Argentina. Foi para lá fazer a cobertura do Racing e do Flamengo, né, na semifinal da Libertadores. Não retornou ainda. Inclusive tem postado muitas coisas lá sobre culinária, etc., tentando diversificar um pouco o conteúdo dele. Falando agora sobre a lesão do Carrascal, que ontem preocupou os torcedores. O Carrascal, sozinho, fez um passe, fez o giro, começou a sentir dores aqui nessa parte da lombar. E o Flamengo já disse que a lesão não parece grave. Segundo o Flamengo, o jogador já iniciou tratamento e vai ser reavaliado ainda neste domingo. Ele passou por exames durante a madrugada e foi diagnosticado com um edema ósseo na região da costela. A recuperação para edema ósseo, segundo as informações aqui do Netflix, é de 4 a 12 semanas. 4 a 12 semanas, né? Dependendo da gravidade da lesão. A gente espera que demore menos do que isso,
Carrascal é um jogador que vem se tornando cada vez mais importante nesse elenco. E eu acho que ele começou realmente a se mostrar para a torcida a partir da semifinal da Libertadores, quando jogou muito contra o Racing, inclusive fazendo gol da vitória na partida de ida aqui no Maracanã. Ele então deve ficar fora do próximo jogo, que é contra o São Paulo, dia 5 de novembro, na quarta-feira, às 9h30 da noite. Aliás, o São Paulo vai jogar contra o Flamengo na Vila Belmiro. Pode ser um ponto importante para o Flamengo, que vai enfrentar um time historicamente difícil para o Flamengo, não vive hoje um grande momento, o Crespo enfrentando muitas dificuldades lá, mas é uma partida sempre muito difícil, é um grande clássico. O Flamengo precisa ganhar se quiser continuar na briga pelo Campeonato Brasileiro. E ontem, o Everton Araújo, que entrou durante a partida, foi expulso. Jogador que é jovem, mas já foi submetido a algumas partidas difíceis. Sempre gosto de mencionar, por exemplo, a final da Copa do Brasil. Ele foi titular na Copa do Brasil quando ganhamos do Atlético Mineiro, lá em Minas Gerais, aquele golaço do Plata, né? O primeiro título na casa dos atleticanos. Ele é um jogador que entrou agora também contra o Racing. Ele é um cara da base, jovem, mas que tem a confiança do técnico. Mas é evidente que ele ainda não está pronto, é evidente que ele deve se ver no meio daquela quantidade de jogadores importantes e pensar, caramba, será que eu tenho potencial para estar aqui? Caramba, eu preciso me mostrar, provar o meu valor. Qualquer um de nós acho que pensaria isso. Não é fácil estar no elenco como o do Flamengo. E ele entrou ontem e infelizmente acabou sendo expulso numa dividida cujo critério da arbitragem não é o mesmo para todos os times. Ele de fato chuta a bola, a perna fica. Para mim, não dava tempo de retirar, embora o Roger Flores tenha falado durante a transmissão que ele poderia recolher o pé. Acho que não. Durante o lance tudo é muito rápido. Mas o árbitro, um árbitro até novato, né, o Fernando Antônio Mendes, lá do Pará, deu o cartão amarelo primeiro, aí o VAR chamou e depois ele voltou com o cartão vermelho. A CBF divulgou hoje o lance do VAR. E o áudio do VAR, né? E o VAR fala o seguinte: o árbitro, aqui amarelo temerário para mim. Para mim a perna não está em riste, não está levantada. Aí o VAR fala, ele chuta a bola e a perna vem no joelho. Ele fica com a perna em riste ainda, continua esticada. Para mim tem intensidade. Aí o VAR de novo, ele poderia ter evitado o contato no final, mas mantém a perna e vira. Eu discordo do VAR. Acabou expulsando. Aí o Boto falou o seguinte, até elogiou a arbitragem, falou, foi uma arbitragem perfeita, fez cumprir as regras do jogo. Pena que as regras ao sul do Rio de Janeiro são diferentes. É o que ele quis dizer. Ele falou também de um lance na rodada passada em que o Gomes do Palmeiras, né, ele faz algo semelhante com o jogador do Cruzeiro e não é expulso. Aquela expulsão poderia também ter definido o confronto entre Cruzeiro e Palmeiras, né? Eventualmente o Cruzeiro poderia ter conseguido uma vitória importante na casa do Palmeiras. O Cruzeiro jogou melhor, inclusive. E hoje a gente poderia estar falando de um campeonato diferente, com o Flamengo na liderança. Enfim, coisas da arbitragem ruim que há no Brasil. A gente tem até que apoiar esse árbitro novo aí, a CBF tentando mudar, tentando melhorar, para evitar erros como os que já aconteceram. É isso, vou ficando por aqui. Se você não segue o canal, siga o canal, deixa o like no vídeo. Eu volto em outro momento com mais notícias do Mengão. Isso aqui é Flamengo.